Existe um detalhe em One Piece que ficou na nossa cabeça durante anos, e parece que agora a Oda está querendo revelar. Um ciclo que começa com o chapéu de palha gigante, passa por Elbaf e termina com a vontade dos D. E tudo isso por conta de uma frase que Mu soltou no capítulo 1171. Elbaf é um D. E se isso for verdade, então Elbaf é o inimigo natural do governo mundial. Voltando para o capítulo 906, é o momento que Mu aparece pela primeira vez em One Piece. E ele está dentro de uma câmera congelada. E dentro dessa câmera congelada tem um artigo que mais parece um mito, um tabu para Imu. Um chapéu de palha gigante. E ali ele está segurando capitais de procurado de Luffy. É como se ele estivesse comparando os tamanhos do chapéu. Como se estivesse se perguntando, esse chapéu combina com ele? E a partir desse momento tudo muda para o nosso protagonista. E pouco tempo depois o governo mundial foca bastante no Luffy. Como por exemplo a tentativa de assassinato em Wano, onde o governo mundial manda CP0. Sabemos que a tentativa de assassinato falha, Luffy desperta sua Akuma no Mi e agora se torna o pior pesadelo do governo mundial. O pior pesadelo de Mu. Antes de continuarmos, se inscreva no canal porque é muito importante e ajuda esse trabalho. Bom, na realidade nunca tivemos o tamanho real do chapéu sendo mostrado. A única coisa que a gente tem é uma perspectiva que Imu seja do tamanho de uma pessoa normal, 1,70m, 1,80m no máximo. E a única forma de saber se ele realmente é um chapéu gigante é ele estando com o seu verdadeiro dono. Mas sim, o chapéu ele é gigante. E por anos a teoria dominante era a seguinte: o chapéu pertence a Joy Boy e Joy Boy era um gigante. Mas o problema dessa teoria é que no capítulo 1122 do mangá, nós vemos a silhueta do Joy Boy junto com Image, o robô. E o seu tamanho também é próximo de um ser humano normal, por volta de 1,70m, 1,80m. Portanto, nada de gigante. E o próprio anime também reforça isso, mostrando que o chapéu atual de Luffy era o chapéu do Joy Boy daquele tempo, que estava com o Emmett. Mas vamos fazer a seguinte pergunta: e se esse chapéu gigante não pertencer a Joy Boy? E se esse chapéu for mais antigo ainda e pertencer sim ao gigante de Elbaf, mas a Nika? Sim, o deus do sol. Joy Boy ele é sim uma figura histórica, mas Nika é a própria cultura, a própria fé, o próprio mito. Então, e se o chapéu de palha gigante pertencesse a ele? Nika, o deus do sol. Então isso explicaria por que Elbaf nunca se uniu ao governo mundial e também o tamanho do ódio que Imu sente pelos gigantes. Quando Imu está fazendo seu monólogo para os Gorosei, ele deixa bem claro: os gigantes nunca foram compatíveis com o governo mundial. Mesmo o Harold sendo perfeito e uma exceção entre eles. É como se Elbaf fosse a raiz do maior erro de Imu-sama. E agora vamos falar um pouquinho sobre o pacto. Imu fez o pacto com Harold, algo bem mais profundo que apenas um acordo. E a morte de Harold não foi apenas um quesito político, foi praticamente um rumo em sua alma. Ou seja, Imu perdeu tudo que apostou em Harold. Dito isso, voltando um pouquinho para o presente da história, isso também pode ter uma relevância porque Imu está mais cauteloso com o uso dos Cavaleiros Sagrados, pois pode haver uma leve ligação um pouco sombria sobre esse pacto que ele tem com todos os Cavaleiros. Porque pensa bem, se todos os Cavaleiros Sagrados que possuem o pacto com Imu morrerem como Harold morreu, Imu vai sentir, e talvez isso seja a maior fraqueza que Imu tenha. Mas é claro que matança não combina com os chapéus de palha, mas quem sabe possa ficar a cargo do exército revolucionário. Fica aí essa teoria no ar para a gente pensar. E há um detalhe nessa história que quase passa despercebido. Dentro do castelo, alguns soldados sobreviveram e souberam toda a história original do que aconteceu com Harold e como Loki o matou. Esses soldados não morreram, eles simplesmente desapareceram. Pelo menos é o que a gente acha. Pode ser que em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo em Elbaf, exista um pequeno grupo de soldados que são leais a Loki, só esperando o comando desse novo rei. E tudo isso faz uma ligação muito forte com Loki, que vai ser essencial para a batalha final. Vamos falar um pouquinho agora do Gaban. Desde o começo ele testou Luffy, testou até o Zoro também. Ele precisava ver se Luffy era forte o suficiente e era confiável. E quando ele notou que poderia confiar na força e também na gentileza de Luffy, ele entregou a chave para libertar Loki. Porque Loki nunca foi o perigo, mas a mentira por trás de tudo que aconteceu, sim, esse era o verdadeiro perigo.
E agora temos o Sanji carregando o Gaban para o campo de batalha. E isso só indica uma coisa: Gaban provavelmente vai ser o tutor de Sanji. O tempo e o espaço agora são bem curtos para que Sanji possa aprender sobre o Haki do Rei. Mas sabemos que ele é um prodígio, sabemos que ele tem um desenvolvimento muito rápido. Então tudo indica que ele pode começar a dar as pintas do Haki do Rei já agora no final do arco de Elbaf. E agora, por fim, vamos falar do Loki. O cara é um usuário de Akuma no Mi e possui uma arma com Akuma no Mi. Isso é extremamente raro e é a primeira vez que vemos isso em One Piece. É poder bruto com simbolismo, isso é demais. E muito provavelmente Ragnir possui poderes elementares, que ele precisa falar sobre as terras nórdicas para que possa invocar assim seus elementos. Assim como ele fala Niflheim, que consegue congelar o inimigo. Oda está dizendo que Loki é especial faz tempo e que ele não está ali por acaso. E se tudo estiver certo, então Chapéu Gigante, Elbaf, Nika e Mu, tudo faz parte da mesma história. E nós temos a sorte de estar acompanhando. Loki e Luffy vão se unir? Como vai ser? O que você acha? Quem era o verdadeiro dono do Chapéu de Palha Gigante? Joy Boy ou Nika? Deixa aqui seus comentários. Se você curtiu essa análise, essa teoria, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer o seu comentário.